que faz disso arte? E isso não. A primeira memória que eu tenho interagindo com videogame é num quarto de hospital. Nos incontáveis dias que eu passei internado quando criança, o videogame era meio que a única coisa colorida dentro do quarto branco. Os desafios que os jogos me apresentavam me distraíam dos desafios que eu enfrentava na vida real. E aí já era. Foi um caminho sem volta. Não só eu pensava em videogame o tempo inteiro, como eles moldaram a forma com qual eu enxergo o mundo. E desde cedo eu percebi que as pessoas enxergavam o videogame por algo muito menor do que ele realmente é. E aí eu me perguntei, se isso que eu acho tão incrível não é arte, então o que é? Uma coisa que eu escuto muito na internet, e de até alguns amigos meus, é: isso não é arte, ou até uma criança pintaria isso. E eu aposto que você já deve ter visto uma obra de arte que não achou especialmente bela. Essa ideia de arte atrelada mais por estética é até interessante, mas ela é pré-moderna, ou seja, desde antes de 1850. Um pouco velha, né? Desde então, como sociedade, nós caminhamos muito no pensamento sobre arte. Mas talvez não caminhamos o suficiente. Quando pensamos em videogame e arte, quase sempre vem à mente a comparação entre videogame e cinema, e elogios à qualidade gráfica ou à trilha sonora. Mas pensar em videogame como arte apenas por características estéticas é reduzir muito o que é arte, e reduzir muito o que é videogame. Olha para essa obra da Tracey Emin. Ela não é particularmente bonita, mas a questão aqui não é técnica e estética, é a ideia, é a explicação incrível por detrás. Essa obra é a cama que a artista passou seus dias depressivos deitada. Ela é a materialização de um sentimento, de uma parte da vida. A arte é a expressão de uma ideia. E o videogame parece entender muito bem isso. No belíssimo jogo The Dragon Cancer, o autor narra de forma extremamente pessoal e única sua experiência de paternidade, em que teve que encarar o fato de seu filho ter nascido com câncer terminal. Esse jogo não se destaca por requerer um nível de programação incrível ou ter gráficos super realistas, mas pelo sentimento do autor, expresso de forma fortíssima em um game, em uma obra. I'm sorry, guys. It's not good. Basically, he thinks we should move forward with the radiation, and it kind of freaks me out, but it could be another miracle. Ah, mas por que arte importa, Lucas? Na prática, ser arte significa ter importância cultural. E isso está diretamente ligado a políticas de fomento, práticas de preservação e verbas para pesquisa. Mas, para além disso, a arte é um rótulo que a sociedade valoriza. Ser arte consagra socialmente o objeto. Preste atenção nessa obra. O quadrado preto, do pintor russo Malevich, revolucionou o mundo da arte em 1915. O interessante desse quadro é que ele tem simplesmente o mínimo necessário para se ter uma pintura: forma e cor.
Do outro lado, tem o jogo que mais solidificou minha visão sobre videogame como arte, The Beginner's Guide, de David Wreden. Esse jogo compara 3 agentes: o narrador, que é o próprio David Wreden, o designer de jogos e amigo fictício de Dave, chamado Coda, e o jogador, que faz uma espécie de visita guiada das criações de Coda através dos comentários de Wreden. Essa dinâmica é palco para uma série de questionamentos feitos pelo autor durante o gameplay. E tem uma parte muito interessante que o jogador se vê preso numa cela e ouve o seguinte monólogo. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Nesse momento, Wreden faz um questionamento que eu acho genial. Os videogames se limitam à jogabilidade? Pode parecer simples, mas o que Wreden está fazendo com Beginner's Guide é o que o Malevich fez, só que 100 anos separados. Eles estão fazendo a mesma coisa, falando o mínimo que precisa se ter para ter um jogo e o mínimo que precisa se ter para ter um quadro. Eles estão fazendo meta-comentários, estão fazendo análise sobre a natureza da própria mídia. O que é ser um quadro, o que é ser um videogame. Os jogos passam por um processo muito parecido com o das artes visuais. Eles já têm a própria vanguarda. Eles sabem o que são e estão dispostos a esgarçar o que os videogames podem ser e o que os videogames podem fazer. Stanley Parable, Papers, Please, Undertale e Super Meat Boy são exemplos de jogos que extrapolam o que nós conhecemos sobre videogame, para além de Quick Time Events e gráficos realistas. Eles sabem o que são e estão dispostos a dar um passo a mais a respeito do que videogames podem ser. Percebam que todos os jogos que eu citei são jogos indies. Isso acontece porque o videogame como arte precisa de espaço e criatividade para poder florescer, e a grande indústria raramente está disposta a correr esses riscos. Bourdieu, sociólogo francês, tem um apontamento muito parecido sobre arte no século XIX e XX, principalmente sobre literatura. Ele compara a escrita real, a escrita como arte, com um romance de folhetim, que tem fins unicamente comerciais. Da mesma forma, temos os jogos indie e os jogos industriais, os famosos AAAs. Esses jogos feitos pela indústria não podem correr muitos riscos, eles têm que vender para o máximo de pessoas possível. Então, o conteúdo se torna menos importante do que a venda. Enquanto os indies empurram os jogos na direção da arte, a indústria os joga de volta na direção de produtos. Sociologia é um trabalho difícil. Estudar toda a sociedade é meio que muita coisa. Mas se nós recortarmos ela em pedaços menores, fica um pouco mais fácil de entender esses pedaços separadamente. Essa foi a estratégia que o sociólogo Pierre Bourdieu decidiu usar para estudar a sociedade. Ele separou ela em várias áreas que ele chamou de campo, e ele estudou vários desses campos, inclusive o campo da arte. Quando Bourdieu define o campo, ele faz uma metáfora comparando a um esporte como o futebol, ou no caso dele, o rugby. Dentro de campo, os jogadores travam batalhas intensas, por pontos ou troféus. Bourdieu chamou esses prêmios de capital específico. Então, campo é uma área não geográfica em que indivíduos disputam o monopólio do capital específico. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil! Como cineastas lutando pelo Oscar no campo do cinema, ou, em uma analogia mais contemporânea, influências lutando entre si por mais seguidores. As pessoas de um campo disputam um capital específico, que é uma espécie de moeda ou troféu próprio, que normalmente não é dinheiro, e sim reconhecimento, que vale muito pouco em outros campos. Por exemplo, um troféu Bola de Ouro
vale quase nada na mão de um artista, assim como o Oscar vale quase nada na mão de um economista. Moedas diferentes para campos diferentes. O mundo da arte, ou o campo artístico, pode parecer um campo muito livre, ou até mesmo caótico, mas na verdade ele é muito bem regrado. Aqui podemos citar o principal livro de Bourdieu sobre o assunto, As Regras da Arte, em que ele explica que, na verdade, as batalhas realizadas no campo artístico são muito específicas. São lutas que buscam definir as fronteiras do próprio campo, o que é arte, o que não é, quem está dentro de campo e quem está fora. Os videogames estão quase entrando em jogo, no banco de reserva, mas não entraram ainda. Basicamente, os dominantes, aqueles que possuem mais capital específico, podem determinar arbitrariamente o que é arte e o que não é. O interessante disso é que os dominados, que têm pouco capital, tendem a ser mais subversivos. Já os dominantes, que têm muito a perder, tendem a ser mais conservadores, lutando sempre para manter as coisas como elas estão. No campo de batalha do mundo artístico, nós observamos essa queda de braço, onde, do lado dos de baixo, os subversivos tentam incluir uma série de objetos como arte, inclusive videogames. E do outro lado, os de cima resistem às mudanças. Afinal, se videogame passa a ser arte, um novato vai ter mais conhecimento de um aspecto artístico do que um veterano. E aí, videogame acaba não sendo arte, porque os dominantes não querem perder o monopólio sobre o capital artístico. Nesse olhar, videogame ser arte não é questão de um conceito objetivo, ou uma série de requisitos que precisam ser atendidos. Ser arte é uma decisão política daqueles que detêm o capital. E isso acaba sendo repassado para o resto da sociedade. Então, o videogame, assim como o piche e o mangá, vão continuar lutando, até que alguns novatos, com ideias rebeldes, cheguem até o topo do campo da arte. E esse processo já está em curso. A cada dia que passa, os videogames ganham mais espaço dentro do campo da arte. E uma prova disso é que Pac-Man está no acervo permanente do MoMA. Mas é importante lembrar que ser arte não é tudo. Houve uma época que os videogames tentavam desesperadamente ser ou arte ou esporte. Mas os videogames cresceram tremendamente desde então. Eles conquistaram seu próprio lugar no mundo, para além de rótulos que os conservadores respeitam. Eles agora têm seu próprio campo, com suas próprias regras e seus próprios capitais. Não me entenda mal, eu ainda defendo sim que videogame é arte. Mas videogame já é um objeto consagrado. Ser arte ou não é mais importante para que se leve os videogames a sério. And the Game Award goes to...